Olá, bem-vindos a mais um episódio do Odisseia Filosófica. Semana passada foi tão corrida que acabei sem fazer o episódio. Alguém mais teve a impressão de que havia um ano inteiro dentro do mês de janeiro? Comemoraram a virada do mês de janeiro? Brincadeiras à parte, hoje quero convidar você a embarcar em uma jornada ao coração da pré-história com o fascinante filme A Guerra do Fogo, dirigido por Jean-Jacques Annaud, que é também o diretor de O Nome da Rosa e Sete Anos no Tibete. E esse filme é baseado no livro homônimo produzido na França em 1909 por J.H. Rosny Ainé. Vamos utilizar aqui para essa análise a versão da década de 80. Já pensou em como seria viver em um mundo sem linguagem verbal, sem fogo e onde a sobrevivência dependia de cada descoberta? Esse filme é uma janela poderosa para refletirmos sobre as origens da humanidade e o que nos torna realmente humanos. Iremos dar uma pausa no estudo do livro Aprender a Viver para mergulhar nas águas da pré-história em um tempo onde a linguagem ainda estava se desenvolvendo. Por que esse tema é relevante? Embora a história se passe há 80 mil anos atrás, ela nos faz pensar em questões que ainda carregamos hoje. Como aprendemos a viver juntos, o que nos impulsiona a buscar conhecimento e como podemos aprender com o passado, com nossos ancestrais, para aplicarmos em nossas vidas atuais. O que podemos aprender com eles? Enquanto você ouve, eu quero que você se pergunte o que o fogo representa para você. O que você considera o fogo da sua vida? Aquilo que dá calor, que dá luz, que dá sentido ao seu caminho. Compartilhe suas reflexões comigo depois nas redes sociais. Vou ficar muito feliz em saber o que você pensa sobre isso. Para iniciar, vamos fazer uma sinopse do filme. Eu vou contar resumidamente a história dele, para a gente ficar na mesma página, tá? Imagine agora um mundo onde o ser humano está em contato total com a natureza. Um mundo onde o fogo não é apenas uma ferramenta, mas é uma questão de vida ou morte. Um mundo onde o fogo é o símbolo do progresso, é o símbolo do sagrado, por que não dizer símbolo do divino? A maioria das tribos tinha que esperar cair um raio para pegar o fogo gerado por ele, ou ainda o fogo gerado espontaneamente pelo calor e secura nos arbustos, e guardá-lo de modo que ele não se apagasse. O fogo era fundamental para a manutenção da vida, para afugentar os inimigos e animais perigosos e para aquecer no frio. É nesse cenário que vamos acompanhar uma tribo de hominídeos que representa os neandertais vivendo neste contexto. Eles são atacados por outra tribo de hominídeos, uma tribo com traços mais animalescos e menos humanos, que tentam roubar o fogo deles, mas num violentíssimo conflito, a chama se apaga. A tribo principal vai para regiões pantanosas e frias, onde sem o fogo eles iriam durar pouco tempo, pois iriam morrer pelo frio ou pelo ataque de animais selvagens. E desesperada para recuperar sua chama e salvar sua tribo, eles enviam 3 membros em uma jornada épica para encontrar uma nova fonte de fogo. Nao, Gal e Amilcar são os escolhidos e partem numa jornada do herói. Nao, o protagonista, Gal, o alívio cômico e Amilcar, o mais robusto dentre os 3. Assim que partem, eles são encontrados por tigres dentes de sabre. E aí eles correm, sobem numa árvore e precisam ficar lá por dias até que os tigres desistam. Os homens nessa época não tinham ferramentas para atacar os tigres
de um modo assertivo. Nem eles tinham ferramentas à disposição deles naquele momento. Então, eles precisavam ficar ali naquela árvore, porque se caíssem, eles morreriam facilmente. E aqui, bem como no decorrer do filme, a gente vai vendo a fragilidade humana numa cena tanto cômica quanto tensa. A gente também vê ele se alimentando dos restos de um animal morto, onde a gente já vê o urubu se alimentando ali daquele animal, e eles aproveitam a pele desse animal para fazer roupas e assim se livrarem do frio. Aqui a gente pensa naquela narrativa de que os homens eles sobreviveram por serem os animais mais fortes e tal, que se agrupavam socialmente, etc. Mas historicamente muitas vezes a gente vê, na verdade, os homens se alimentando dos restos dos outros animais. Ainda que pudesse acontecer sim, dos homens vencendo outros animais maiores por conta da organização social, sim. Nas evolução das espécies não se trata sobre os mais fortes evoluindo, e sim daqueles que mais se adaptam. Esses três Neandertais se deparam então com uma tribo hominídea canibal que estava se alimentando da carne de outra tribo. Esta sim, Homo sapiens como nós, representando nós. Numa árvore havia dois humanos vivos, um homem com um braço decepado e uma mulher, que estavam prestes a serem devorados pelos canibais. E aí temos Nao, Gal e Amuká conseguindo utilizar da estratégia para vencer a tribo canibal e roubar o fogo deles, que estavam utilizando desse fogo para se alimentar da carne dos humanos que eles venceram. Antes disso, a gente vê um combate entre uma espécie de ogro e o Nao, que termina com o ogro mordendo as partes dele, né? Isso mesmo, o ogro morde as partes do Nao. Uma coisa curiosa, eu estava pesquisando sobre esse filme e eu vi tanto pessoas chamando o nome dos personagens principais de Noah, Nao e Nao, inclusive. Então, me perdoem caso vocês tenham visto uma outra pronúncia do nome, porque realmente eu não encontrei um consenso em relação a isso aqui. Até porque o filme não tem, de fato, ele se apresentando como nomes, que não tem palavra, né? Mas entendam como o protagonista quando falar Nao, tá? Bom, ele consegue acertar uma pedra no ogro no combate, mas enquanto o ogro tá mordendo lá as partes dele, derrota o ogro, mas acaba ficando com muita dor por conta da mordida. E enquanto isso, a jovem mulher que estava amarrada consegue se soltar e se junta ao grupo, Ika, que inicialmente ela foi rejeitada pelo grupo, mas depois foi aceita. A gente vê que ela, enquanto simbolizando os Homo sapiens, tem uma espécie de desenho no corpo para se camuflar. A gente vê também formas geométricas nesse desenho. Ela também possui uma linguagem mais articulada, uma linguagem mais expressiva, consegue rir, inclusive. Enquanto a gente vê os neandertais possuindo uma linguagem mais rústica, destinada a expressar coisas essenciais como dor, desejo. E ela também conseguiu utilizar as plantas para produzir remédios. E assim, ela produz um remédio para curar a mordida que o Nao levou. E assim ela conquista a amizade do grupo ao salvar o líder. Eles passam então a noite em volta de uma fogueira que eles fizeram utilizando o fogo que roubaram da tribo dos canibais. Só que isso faz com que eles fiquem novamente alvo desses mesmos canibais. Quando é pela manhã, eles os atacam. Só que esse conflito é interrompido por uma manada de mamutes que aparece no local. Nao tenta fazer amizade com os mamutes, oferecendo comida para eles em posição de submissão. E ao perceber que os neandertais fizeram amizade com os mamutes, os canibais vão embora, saem correndo. Quem sabe um dia, né, esse mamute não possa ser sacralizado, ser representado como uma espécie de divindade, porque salvaram aqui esses heróis. Então a gente vê ali que o Nao e a Ika estavam tendo uma espécie de romance.
Porém, após uma noite de sono, quando acorda, o Nao percebe que a Ika foi embora, deixou o grupo. Ele fica bem irritado no primeiro momento, mas depois é tomado por uma espécie de crise existencial. A sua tribo era bem mais animalesca nas relações afetivas, mas com Ika ele aprendeu a ter afeto, a ter amor, e a vida não tinha mais sentido sem ela. Embora os outros dois seguem o caminho de volta para a tribo, né? Afinal, a tribo precisava das chamas, senão eles morreriam. Né? Com certeza tinha alguns que já estavam morrendo pelo frio. Em determinado momento, o Nao volta para tentar encontrar a amada. Nisso, ele encontra arte rupestre, mostrando que ali estava uma civilização mais avançada, e se depara com um povo mais evoluído, com armas mais avançadas, com pinturas tribais, uma organização social, que riem, que guardam água em potes de cerâmica, que guardam também um excedente de alimentos, e ele acaba sendo capturado por essa tribo, que era a tribo da Ica. Depois de um tempo, a tribo ensina Nao a fazer fogo usando palha seca, gravetos e as mãos. Ele fica emocionadíssimo ao ver que ele podia, enfim, dominar o fogo. Essa cena faz muita alusão ao mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. Aqui também, nesse núcleo, a gente vê Nao aprendendo a sorrir e também seu comportamento sexual sendo alterado. No início do filme, a gente vê cenas com um sexo violento, abrupto, que visava apenas o prazer, onde o macho dominava a fêmea por trás de um modo bem animalesco. Quando tem ali as primeiras trocas de carícias entre Nao e Ika, a gente vê uma cena bem pesada, porque ele tenta fazer o mesmo com ela, mas ela não queria. E agora, depois de toda essa jornada, né, depois de ele entrar em contato com outra cultura, a gente vê o toque físico, a gente vê o carinho, a gente vê uma cena sexual onde agora um fica de frente para o outro. Na volta para casa, o trio retorna escondido, né, junto com a Ika. Só que ele se equipa com as armas da tribo da Ika. E aí, uma tribo aparece para tentar novamente roubar o fogo deles. E agora essa tribo estava equipada com lanças. Só que Nao e seus amigos tinham uma espécie de extensor das lanças. E aí eles conseguiam fazer com que as lanças chegassem mais longe. E assim, com essa tecnologia, eles conseguiram derrotar seus inimigos. Enfim, chegam à tribo. Esse filme é meio cômico e trágico, né? Então, digamos que assim que eles chegam na tribo, o integrante deixa o fogo cair na água e o fogo se apaga. Então, né? A jornada acabou com o fogo se apagando. Só que Nao tinha descoberto como é que produzia o fogo. E aí ele tenta produzir o fogo para todo mundo da tribo dele. Só que ele não consegue. Ele é desacreditado. Ele não tinha prática suficiente ainda para de primeira fazer aquilo. Só que Ika toma a frente e consegue fazer o fogo na frente de todo mundo, garantindo a sobrevivência da tribo. E agora a tribo tinha controle sobre o fogo. Em sua jornada, Nao aprendeu a dominar o fogo, a utilizar a linguagem de modo melhor, a utilizar ferramentas, aprendeu a amar. Teve até crise existencial por conta de amor, inclusive. E no final, ele vislumbra o futuro com sua companheira, a Ika, olhando para a lua. Ela senta ao lado de Nao e ele faz um carinho na barriga dela. Sim, Ika estava grávida. E o filme termina assim. Esse é o enredo de A Guerra do Fogo, mas o filme é bem mais que isso. É um mergulho nas nossas origens, é uma meditação visual sobre quem somos enquanto espécie. Claro que a gente vê aqui liberdades artísticas, mas a gente pode se refletir mesmo através da arte sobre as lições que esse filme quer nos passar. Você já parou para pensar em como cada conquista humana foi um dia uma luta gigantesca, uma odisseia, fazendo um trocadilho com o nome do nosso podcast? Você já parou para pensar como essas pequenas vitórias construíram tudo o que temos hoje? No fim, a gente vai agora refletir sobre alguns elementos que o filme nos traz. No filme, o fogo é mais que uma ferramenta de sobrevivência, ele é o símbolo do progresso humano. Podemos traçar um paralelo direto, como a gente fez, com o mito grego de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, entregou à humanidade e, com esse ato, a humanidade deteve o conhecimento, mas também a responsabilidade e os perigos que esse fogo também traz.
O filósofo Gaston Bachelard, em A Psicanálise do Fogo, argumenta que o fogo é uma metáfora poderosa para o desejo humano de transformação e transcendência. O fogo aquece, ilumina, mas também pode destruir. Ele nos convida a uma profunda imersão no imaginário humano, onde o fogo é muito mais que uma simples chama. O fogo é um arquétipo que evoca uma série de emoções, desejos e aspirações universais. O fogo é um símbolo de transmutação. É a força primordial da criação e da destruição, transformando a matéria, moldando o mundo, mas também podendo devastar e consumir. Essa dualidade reflete a natureza ambivalente humana, onde buscamos a mudança e a renovação, ao mesmo tempo que tememos o desconhecido e a perda. O fogo também ilumina as trevas, dissipando a ignorância e revelando o mundo em toda a sua complexidade. Também aquece, traz conforto, traz proteção, simboliza a busca pela verdade, o conhecimento, a iluminação. Associa-se à purificação e à regeneração, onde, através dele, a gente se liberta do passado, queima as nossas impurezas e, como a fênix, renasce das cinzas. O fogo, ascendendo aos céus, representa o desejo humano de transcendência, de transcender seus limites, simbolizando a aspiração por um estado superior de consciência. Também a força motriz da transformação, simbolizando o desejo de mudar, de evoluir e de superar os desafios e obstáculos da vida. Também representa a chama que ilumina a escuridão, que simboliza a nossa busca por conhecimento, por compreensão, a nossa busca por desvendar os mistérios. Isso nos leva a refletir: será que sabemos usar o fogo que temos hoje? Em sentido simbólico, claro. Se você tivesse escolher, dentre todos esses simbolismos aqui que a gente apresentou, qual é o fogo mais importante na sua vida agora? É o fogo que ilumina as trevas, que dissipa a ignorância? É o fogo que transmuta? É o fogo que traz desejo de superar os desafios da vida? É o fogo do conhecimento? Qual fogo que é mais importante para você agora? E você está cuidando bem desse fogo? Uma das coisas mais fascinantes do filme, além do fogo, claro, que tem sua centralidade, é a ausência total de diálogos. Não há palavra aqui não, só há grunhidos, gestos, expressões. Os neandertais, eles se expressavam de modo bem animalesco, só praticamente produzindo sons para expressar dor, para expressar prazer. A fala dos Homo sapiens lá no filme é bem mais articulada, ainda que não há uma fala em si. A gente não entenda a fala, na verdade, né? Eles vão aprendendo essa linguagem no decorrer do filme com um contato com a Ica. Então, pra gente que tá assistindo, só vê grunhidos, gestos e expressões. Isso nos transporta para um tempo em que a linguagem estava apenas começando a emergir. Esse filme apareceu para mim numa época que eu estava cursando antropologia filosófica na graduação de filosofia. Uma disciplina filosófica que responde a pergunta quem é o homem e que eu amei quando finalmente comecei a estudá-la. O filme lá foi apresentado sob a perspectiva das teorias evolutivas da linguagem. A fala é fruto do alargamento cultural humano. Mas, mesmo sem fala, ainda há uma linguagem articulada, um processo de comunicação gestual. Darwin, mesmo criador da evolução das espécies, né, a expressão das emoções em homens e animais, nos falou que os mamíferos demonstram suas emoções através de expressões faciais, como os olhares e os gestos. Já Rousseau nos diz, em Ensaios sobre a Origem das Línguas, que a linguagem corporal é a primeira manifestação da linguagem humana, expressando paixões, dor e prazer. Os seres humanos, ao contrário dos animais, desenvolveram uma linguagem de convenção, utilizando gestos e palavras. Você com certeza já ouviu aquela história de que a nossa comunicação é mais não verbal do que verbal. Se você fala algo e seu corpo não acompanha, isso é motivo suficiente para gerar dúvida, para gerar confusão no que a outra pessoa está entendendo. Embora a linguagem verbal seja fundamental para a comunicação humana, não podemos negligenciar jamais a importância da linguagem não verbal. Os gestos, as expressões faciais, a nossa postura e outros sinais não verbais complementam, reforçam ou contradizem a nossa mensagem verbal. Um sorriso pode suavizar uma crítica. Um olhar furioso
pode intensificar uma ameaça, etc. A linguagem não verbal é fundamental para transmitir emoções, já que emoções são difíceis de serem transmitidas apenas por palavras. Para a gente ter ideia, há gestos universais que expressam emoções básicas. Embora a linguagem não verbal ela varia entre culturas, há gestos de alegria ou de tristeza que são universalmente compreendidos. O homem é um animal que fala. É um animal que utiliza da linguagem conscientemente. Ela não é só um instrumento de comunicação, mas também uma ferramenta para construir a nossa realidade. Criamos categorias, estabelecemos relações de poder, moldamos a nossa percepção do mundo pela linguagem. Wittgenstein dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. No caso desses personagens, o mundo deles é limitado pela ausência de palavras, mas eles ainda encontram formas de se comunicar. Quanto mais evoluída era a tribo, melhor ainda era essa forma de se comunicar, inclusive. A linguagem pode ser vista como a manifestação da nossa consciência que nos permite refletir sobre nós mesmos e o mundo. Isso nos faz pensar: será que estamos aproveitando ao máximo o poder que a linguagem nos dá? Quantas vezes usamos palavras que nos conectam com os outros, mas também quantas vezes usamos palavras que nos separam, que nos afastam dos outros? Pense nisso. Como você pode usar a linguagem para construir uma vida melhor e mais saudável? Como você pode usar a linguagem para chegar mais próximo dos seus objetivos? Aliás, você presta atenção na sua linguagem verbal e não verbal? Voltando um pouquinho para o filme, durante a jornada, os protagonistas encontram outras tribos, cada uma com suas próprias formas de viver e se organizar. Isso nos lembra que, desde o começo, aprendemos com as diferenças. Você já parou para pensar em quantas vezes as trocas culturais enriqueceram sua vida? E quantas vezes você conhecer e encontrar uma pessoa que tinha gostos diferentes dos seus pôde enriquecer mais a sua própria vida? A cooperação, inclusive, sempre foi o segredo do sucesso humano. Sem ela, provavelmente ainda estaríamos no ponto de partida. E o Val Harari, no livro Sapiens, destaca que nossa capacidade de contar histórias e cooperar em larga escala foi o que nos permitiu dominar o mundo. A gente pode até pensar se, em termos de antropologia filosófica, podemos considerar o homem como um animal que fala, um animal de linguagem, podemos também pensar o homem como um animal que conta histórias. A gente até pode brincar, né? É um animal fofoqueiro, inclusive. E hoje em dia, a gente fala muito sobre storytelling, que é uma ferramenta fundamental para compreendermos e utilizarmos melhor, inclusive, o poder que a linguagem traz. As narrativas são os principais veículos para a transmissão de valores, crenças e conhecimentos de uma cultura para outra, de uma pessoa para outra. Através de mitos, de lendas e histórias, as sociedades moldam suas identidades e perpetuam suas tradições. As histórias não apenas refletem a realidade, mas também a constroem. Histórias podem criar significados compartilhados. Histórias podem dar sentido ao mundo. Histórias podem moldar, inclusive, a nossa identidade. Histórias podem, inclusive, fornecer para nós um sentimento de pertencimento e de propósito. Contar histórias faz com que moldemos a nossa realidade. Histórias podem apenas nos entreter, nos divertir, mas também podem transmitir conhecimentos. As nossas experiências em si também são moldadas e transmitidas por narrativas. As histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre o mundo moldam como percebemos a realidade e isto influencia as nossas ações. Sim, narrativas podem ser utilizadas nos processos de compreensão do significado da existência humana, podem ser utilizadas nos processos de autoconhecimento, na compreensão do significado, do sentido da nossa vida. Entender as narrativas que compõem a nossa vida, que compõem a nossa história, faz com que compreendamos melhor o sentido que nós mesmos damos à nossa vida. Faz, inclusive, com que inspiremos outras pessoas no processo dessa busca de sentido. E aí eu te pergunto, que histórias você está contando para si mesmo e para os outros
que estão moldando a sua vida, que estão te ajudando nos teus objetivos. Reflita sobre isso. Inclusive, hoje em dia, as narrativas são bem utilizadas também no marketing, nas vendas. Então, através dessas narrativas, há mais conexão entre o produto e quem deseja aquele produto e facilita o processo de compra, né? Então, quando a gente se depara conscientemente com narrativas, a gente tem mais controle sobre essas escolhas. Porque quando não temos consciência disso, é muito fácil a gente inconscientemente acabar comprando alguma coisa, por haver uma conexão por meio das narrativas. No fundo, a Guerra do Fogo não é apenas sobre a pré-história, é sobre nós, sobre nossas buscas, nossos medos, nossa capacidade de superar desafios. É sobre o que significa ser humano. Jean-Paul Sartre nos lembra que o homem está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre. Nossos ancestrais, mesmo com todas as limitações, tinham a liberdade e a responsabilidade de decidir como viver. E isso fez com que cheguemos até aqui, durante todo um longo processo. Batalhas, de lutas, de superações. E nós? Estamos usando como a nossa liberdade? Estamos usando bem? Ou estamos desperdiçando a nossa capacidade de dar um sentido para a nossa vida? Hoje você pode fazer escolhas que mudam o seu futuro. Hoje. Que tipo de pessoa você quer se tornar? Que tipo de pessoa você se vê daqui a 10 anos? Que tipo de pessoa você deseja ser? Que legado você quer deixar para as pessoas que você ama? Quer deixar para as pessoas que virão após você? Você está fazendo essas escolhas? Ou melhor, você está agindo em direção a seus objetivos de vida? Bom, depois dessa reflexão toda, a gente explorou o filme A Guerra do Fogo, que nos ensinou sobre a busca pelo conhecimento, a importância da linguagem, o poder da linguagem nas relações humanas, o simbolismo do fogo, temas que não pertencem apenas ao passado porque estão vivos em cada um de nós. Então, para finalizar, uma reflexão final dentre tantas, qual é o fogo que você está cultivando? Como você pode utilizar esse fogo para iluminar não só a sua vida, mas também a vida dos outros? Você presta atenção nas narrativas que compõem a sua vida, nas narrativas que tua história te traz? Você está utilizando a sua linguagem para concretizar seus objetivos? Você deixa as narrativas dos outros dominarem você? Então, após todas essas reflexões que esse maravilhoso filme nos trouxe, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso podcast. Compartilhe suas reflexões e comentários comigo, pode ser inclusive aqui na sua plataforma de podcast, pode ser lá no meu Instagram também. E até a nossa próxima viagem filosófica. Tchau, tchau.